Olá para você que acompanha o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Agora nós vamos fazer a reflexão astrológica semanal. Vamos pegar o período aqui de 27 de outubro a 2 de novembro. Bom, e aí a gente tem aqui nesse meio dia 31 de outubro, que é Halloween. E olha que a semana faz jus ao clima do Halloween. Ela começa bem tensa e depois vai trazendo aí alguns momentos mais leves. Mas vamos ver aqui como tudo isso vai se desenrolar. Bom, eu falei isso porque já no domingo, 27 de outubro, então a gente tem aqui às 6 da manhã o Sol em Escorpião e a Lua em Libra no início do domingo, e ela já vem pesada. Olha, Marte vai chegar aqui 15 graus às 11 horas e 31 minutos. Então ele vai chegar ao aspecto exato de quadratura com Saturno. Um aspecto de quadratura é desafiador entre dois astros que têm característica maléfica, ou seja, que têm temas não muito fáceis, né? Acentua bastante o clima de destruição, de problemas a resolver, de empecilhos estruturais. Então a gente tem aqui no domingo um dos dias mais importantes para se evitar aqui em termos de decisões. Mesmo se o assunto for resolver alguma questão, porque o principal teor dessa quadratura é destruição, né? Mas para resolver problemas eu não recomendo, porque seria mais ou menos você resolver um problema a duras custas, né? Primeiro com muito esforço, segundo com probabilidade de gerar um clima destrutivo, mais problemas ainda. Então, este momento aqui, que vai pegar o ponto focal aqui às 11h31, mas durante todo o domingo não é recomendado, né? Eu penso aqui como um momento bem importante. Agora, mais tarde, o que acontece? A Lua chega ao signo de Escorpião. Então, a gente sabe que Escorpião não é um dos signos mais adequados para a Lua. Ele puxa muito forte na introspecção, na questão fixa ainda, né? No modo fixo. E aí, emocionalmente, o clima fica pesadão. Então, nós temos o domingo como um dia bastante tenso para se evitar em termos de inícios, de decisões, de soluções, principalmente nessa quadratura de Marte com Saturno, envolve os objetivos mais de médio e longo prazo, né? Mas eu diria que resolver as coisas ou conseguir realizar objetivos é difícil, especialmente porque Marte está em Libra, que não é um signo que proporciona muita direção e objetivo muito claro, né, para Marte, com uma característica bem colérica e tal. Então a gente tem um clima aqui que não é um dos melhores, eu diria, é muito importante evitar. Inclusive em temas mundanos, nós podemos ter notícias e repercussões que caem em torno dessa coisa mais destrutiva, que vem como uma repercussão de romper com alguma coisa para conseguir resolver outra, ou mesmo que não seja para resolver. Ele fala de momentos finais, de conclusões desastrosas, né? Então não é muito adequado para nenhum início. Então, como eu falei para vocês, o domingo vem pesadão. Aí o que acontece? Nós vamos ter uma formação de lua nova, bem na virada, 00h38. Então, quando for meia-noite, a lua vai passar por esse mesmo ponto onde está o sol. E aí inicia um novo ciclo. Então, um dos fatores adicionais para o domingo, para se evitar, é porque é o último dia do ciclo lunar. Nós chamamos de uma lua balsâmica, né? Onde o menos propenso são os inícios. Agora, iniciamos aqui uma fase escorpiana, né, para os próximos 28 dias de ciclo lunar. E Escorpião é um signo muito profundo. No momento em que essa conjunção acontecer, nós temos o início do ciclo como uma característica forte de introspecção, de avaliação, de estratégia. E emocionalmente, então, o clima é um pouco mais pesado. A questão é que não é só a lunação que leva o ritmo diário, né? A Lua continua no movimento dela e nós temos formação de vários aspectos que amenizam um pouco essa adversidade de uma Lua em Escorpião. Mas ela é muito profunda, então o clima fica profundo, tudo é trazido às estribeiras, tem uma característica extremista muito forte, é tudo ou nada, né? Ou é legal ou é bem ruim, ou é bom ou é bem desafiador. Então, o que precisamos ter atenção é para não levar as coisas em um nível extremo. Só que as lunações têm mais impacto sobre os temas mundanos, né? E há um tipo de lunação que vem com uma carga emocional intensa. Então, é bastante provável que os temas que se desenrolem no mundo durante esse período tenham esse vínculo emocional e apelo emocional de uma forma um tanto agressiva, né? Não podemos esquecer que Marte é regente de Escorpião. Então, nós temos um clima mais tenso aqui, principalmente nesses primeiros dias aqui de lua nova, ok?
às 18h19 a Lua forma um aspecto harmonioso a Saturno. Então vocês percebem que ainda no dia 28 a quadratura entre Marte e Saturno está agindo ali, né? E nós vamos ter a Lua em um aspecto harmonioso. Ela ameniza um pouco, mas nem tanto, porque está em Escorpião ainda, que não é um território muito favorável, mas facilita um pouco o processo de produção de temas longos, né? Então seria um momento mais adequado para lidar com as situações de longo prazo. Os estudos e tudo que precisa de uma estrutura, de uma habilidade mais analítica também. E a gente vai perceber que ao longo dos próximos dias a Lua vai intensificando pela proximidade com Vênus, com Mercúrio, essa tendência a ir mais a fundo nos temas, né? Acentua mais a capacidade analítica. Já na terça, 29, a Lua chega a Sagitário, tá? Mas antes dela chegar a Sagitário, ela vai formar uma conjunção a Vênus, às 12h14, e depois, às 14h34, a Mercúrio. Então, nós temos aqui um clima totalmente escorpiano na terça-feira, e principalmente facilitando tudo o que precisa de profundidade na questão criativa e envolvimento. A gente pode perceber aqui que a criação de vínculos ela é bem profunda, mas não é tão fácil assim, porque o Escorpião é um signo fixo, então não significa que a gente se envolva com as coisas muito facilmente, mas quando se envolve, envolve intensamente, né? O clima passional ele fica um pouco mais intensificado com essa proximidade da Lua com Vênus. Agora, isso acaba favorecendo os temas que envolvem os assuntos materiais de uma forma mais leve, porque o Escorpião não é bom nem para a Lua e nem para Vênus. Então, aquele clima abundante, aquela coisa de prosperidade, não é um tema que a gente encontra por aqui. Mas para compras que precisam de uma análise mais profunda, que você precisa decidir entre uma coisa e outra, tal, pode ter um resultado mais positivo, né? Afetivamente falando, ela é passional, não é romântica, é bem sensual, muito envolvente, pode ser um dos dias da semana com uma característica bastante apelativa nesse clima da sedução. Isso pode, quando você está em nível pessoal, mas a gente está falando aqui de clima mundano, né? Tem uma característica apelativa, assim, num clima sensual também, né? Agora, mais tarde, quando a Lua chega aqui a um aspecto com Mercúrio, vai facilitar um pouco mais o olhar analítico sobre comércio de detalhes, então, principalmente aqueles assuntos de coisas, né, de objetos que a gente precisa decidir em comprar, que precisam uma avaliação muito criteriosa, nós temos aqui um quadro extremamente favorável. Tanto Mercúrio regendo o trâmite de comércio, como Vênus regendo moeda, né? O que nós podemos ter aqui é um clima favorável para negociações, um clima mais estratégico para lidar com as vendas, com os negócios de uma maneira geral. Bem profundo nesse sentido aqui da estratégia, ok? E pega facilmente para negociação, porque todo mundo aqui que está em Escorpião está neste momento disposto por Marte em Libra. Então nós temos Libra aqui como um signo que proporciona atingir os objetivos por meio de diálogo, de outras situações, não é tão direta. Lembra que a gente falou aqui que a ação acaba perdendo um pouco do foco, mas favorece a todo esse clima que pode correr no sentido do comércio e negociação, para buscar um melhor preço, uma melhor condição, ou seja, a profundidade aqui na análise, nos pequenos detalhes é que facilita o processo de conclusão das coisas. Então, para comércio, é nesse sentido, os comércios técnicos, né, vendas técnicas, ou mesmo vendas cotidianas, né? O que é importante aqui é comparar, é analisar mesmo, é chegar no mínimo detalhe das coisas, porque pequenas diferenças podem trazer grandes resultados aqui, certo? Então não é para sair comprando, não, é para ter uma avaliação bem estratégica. Acaba também que esse tema monetário facilita a questão de investimento, né? Para guardar dinheiro, como Escorpião é um signo de natureza feminina e noturno, né? Então ele facilita um pouco essa coisa da reserva e é um bom momento, então, nesse tema material para guardar dinheiro, certo? Visto que também no dia anterior a Lua formou um aspecto harmonioso a Saturno, que facilita essa coisa de guardar, né? Ela é mais fechada, é uma característica mais fechada. Bom, mas aí a Lua vai chegar a Sagitário às 18h38, então esse climão aqui diminui durante a noite
E quando a Lua chega a Sagitário, já tem mais vitalidade, tem movimento, o ânimo se acentua mais. Vocês vão perceber que a partir da terça-feira à noite, o clima fica um pouco mais animado, né? Mas domingo, segundo, uma boa parte da terça é um pouco mais pesado, tá? O que vai acontecer aqui na quarta-feira, dia 30, com a Lua em Sagitário, é que ela vai se aproximando de aspecto a Júpiter, mas leva um pouquinho ainda, né? Ela vai chegar a uma conjunção a Júpiter, mas leva um pouquinho de tempo. Antes disso, nós temos Mercúrio chegando em conjunção a Vênus. Na verdade, é Vênus quem chega à conjunção com Mercúrio, né? Porque o Mercúrio naturalmente se movimenta mais rápido que Vênus, só que ele está diminuindo a velocidade, porque ele vai entrar no movimento retrógrado essa semana ainda. Então, Vênus, que vem caminhando na sua velocidade natural, vai chegar ao mesmo grau que Mercúrio. Ele não está assim super acelerado, mas aquela característica positiva para os comércios analíticos, né, menores, técnicos, inclusive, continua facilitada. Mesmo para comércio cotidiano, assuntos domésticos que envolvam dinheiro, negócios menores, o que favorece aqui é ir a fundo na análise, tá? Não tem uma característica expansiva do tipo, deu vontade de comprar, vou comprar. Aqui fala, analise porque encontra a melhor situação, sabe? É bem nesse clima aqui que a gente tem esse pique de Mercúrio em conjunção com Vênus. Agora, facilita também para estudo, né? Querendo ou não, aqui ainda a gente tem essa profundidade e a habilidade da análise favorecendo estudar, guardar detalhes, informações nesse sentido. Mas teremos depois na quinta, 31, aqui é o dia X, Halloween, mas vocês vão ver que esse dia aqui é um dia mais próspero, porque a Lua vai chegar à conjunção a Júpiter, bem ali quase no meio do dia, às 11h29. É um tipo de conjunção bem expansiva e animada, embora a Lua, nesse grau exato 23 aqui, não tenha muito poder aqui no signo de Sagitário, Júpiter tá fervilhando aqui no próprio domicílio dele, super caloroso. A própria natureza de Júpiter é quente, então nós teremos aqui uma quinta-feira com um clima expansivo, animado, entusiasmado, muito propenso a fazer as coisas, colocar as coisas em andamento. E antes da Lua chegar aqui à conjunção com Júpiter, ela vai chegar num aspecto harmonioso aqui com Marte. Acontece algumas horas antes, então o melhor dia da semana é a quinta-feira, né? Bem irônico, porque é exatamente o dia do Halloween, né? Onde todo mundo se lembra dos monstros, daquelas coisas todas mais sobrenaturais, né? Se diz que o véu entre visível e invisível fica mais fino, mas aí a gente tem esse climão bem alegre, animado mesmo. A gente aproveita melhor essa influência para criar oportunidades, para lidar melhor com as possibilidades que a gente tem. Sagitário é um dos signos mais objetivos que tem no zodíaco, então quando a gente tem Lua em conjunção com Júpiter em Sagitário, temos facilidades em encontrar caminho certo, né? Esse aspecto ele é harmonioso para expandir os horizontes em negócios, para chegar à direção que você precisa em uma conversa. E aí a gente também tem temas ligados à questão de perdão, a parte emocional toda também. De qualquer maneira é um clima entusiasmado, né? A gente vê aqui que a quinta-feira traz essa facilidade para interagir, para encontrar apoio, como também para expandir. E aí não preciso nem falar, né? Como sempre, todos os temas ligados a Júpiter e a Sagitário acabam se tornando muito mais fáceis. Então, nós temos os temas jurídicos, onde podemos ter se desenrolando aí muitas notícias, os temas ligados a viagens, né? A expansão dos horizontes, a filosofia e a espiritualidade, religiões em um nível geral. Tudo isso acaba se tornando bem mais animado aqui durante a quinta. Mas é na quinta mesmo, ali logo depois, que o Mercúrio vai ingressar no movimento retrógrado, né? Então nós temos às 12h41 como o momento exato quando ele estaciona e começa a se movimentar no sentido contrário. Mas Mercúrio é um astro que tem mais relação com os assuntos cotidianos. As burocracias ligadas a papéis, documentos que precisam ser assinados, coisas que a gente precisa resolver nesse intuito aqui de contratos e tudo mais. Mercúrio também tem como assunto os transportes, e isso também acaba se tornando um momento delicado, neste momento aqui, para lidar com temas ligados a transportes. E eu não preciso dizer para vocês também que para tudo que envolva
o diálogo não é muito bom. Então fiquem atentos aqui às mensagens, ao WhatsApp, redes sociais e tal, porque o nível das conversas pode ser bem intenso, como também empecilhos, coisas. Então não é um bom momento também para marcar reuniões, para fazer entrevistas de emprego e coisas nesse sentido aqui. Nada que, aliás, tudo que precisa ser resolvido com diálogo tem um campo não muito agradável, tá? Bom, e aí a gente tem a Lua chegando ao signo de Capricórnio às 23h38. A Lua se movimentando rápido, lá na virada do dia ela entra em Capricórnio. Capricórnio também não é um território muito legal para a Lua, é bem material e a Lua representa o campo das emoções. Mas acontece lá na virada do dia, a gente vai perceber mais essa influência já na sexta. Na sexta-feira, nós vamos ter aqui já novembro, né, a Lua formando um aspecto harmonioso ao Sol, Sol em Escorpião, Lua em Capricórnio. É um dia muito estratégico, favorável para lidar com os temas da vida prática e material. Tem realmente um sentido de realidade, pé no chão mesmo. Mas pelo fato da profundidade escorpiana e da racionalidade capricorniana, esse aspecto é bastante favorável para os temas que envolvam a mente racional. Como o Sol representante da consciência, o olhar para as coisas práticas, para fazer as coisas como elas têm que ser, sem grandes envolvimentos emocionais, acaba sendo muito mais facilitado. Então a gente tem um dia em que muitos assuntos podem se resolver. Impasses, coisas que estavam meio indefinidas, não sabia para onde ir, pode acabar se resolvendo aqui. E aí quem vai chegar a Sagitário é Vênus. Então Vênus passou a perna aqui no Mercúrio, ultrapassou Mercúrio aqui na corrida e vai chegar ao signo de Sagitário bem aqui, ó, nessa viradinha, né? Às 6 da manhã ela já está em 29,24 e às 17h25 ela entra aqui em 0 de Sagitário. Bom, é interessante porque ela sai do território do exílio dela, né? Mas ela entra em Sagitário, onde nesses primeiros graus ela não tem tanta dignidade, só que já deixa de perder pontos ali, né? O fato é que Sagitário é o que? Território de um outro benéfico que é Júpiter. Então, quando Vênus chega aqui, os desejos, esse clima ligado para as compras, os temas estéticos, os temas ligados às artes ganham um certo nível de empolgação. Então há um dinamismo, um esforço fácil, até, né, uma direção fácil para felicidade, entretenimento e esperanças, e tudo isso fica bem mais animado. Agora, pensem também que Vênus, como regente dos assuntos monetários, né, tendo como tema essa questão da moeda, quando ela chega em Sagitário, essa coisa do limite fica um pouco vaga, né? Então tem que ficar atento também aí aos gastos adicionais, né? Os gastos elevados. No dia 2 de novembro, no sábado, então a Lua estará em Capricórnio, ela vai formar um aspecto desafiador a Marte. Então a gente iniciou a semana e vamos encerrar a semana com Marte participando do jogo, né? Não é à toa, também ele é regente do Escorpião, e num clima mais tenso. Então, o sábado ele vem com uma perspectiva muito séria, onde o diálogo não é muito fácil. E para resolver, para fazer, para, enfim, colocar as coisas em movimento, a gente vai perceber aqui uma necessidade de esforço grande. Muitas vezes o que se coloca em movimento não é facilmente realizado, tá? Aqui a gente vê um clima mais agressivo. Não é tão agressivo quanto a quadratura que Marte formou com Saturno no início da semana. E que ainda aparece aqui, né? Porque ele vai se afastando lentamente. Agora é a vez da Lua, né? Chegar a esse aspecto desafiador. A Marte. E antes dela chegar aqui na quadratura com Marte, ela vai passar por esse grau aqui onde está Saturno, ainda durante a manhã. Então temos um sábado muito sério, muito centrado, com probabilidades das coisas não se desenrolarem muito facilmente. E vai pedir um pouco mais de flexibilidade para as decisões, como também para buscar apoios, resolver as coisas, né? Um dos aspectos mais tensos aqui, então o clima fica um pouco nervoso também aqui ao longo do sábado. E são esses os eventos aqui para esta semana animada aqui da astrologia, mas a gente volta na próxima semana e eu convido vocês para acessarem o meu novo site, astrologiaclassica.com.br.
e conhecer lá os artigos que eu estou postando e outras novidades também, cursos e atendimentos com desconto. Eu deixo um abraço forte para vocês e volto na próxima semana, então até mais.